Audiolivro Maridos e Pais. Descubra o propósito do Criador para os homens, por Derek Prince. O papel da esposa. O tema principal deste livro são os maridos, mas qualquer descrição do papel do marido ficaria incompleta sem pelo menos uma curta descrição do papel da esposa. Um casamento só funciona muito bem quando cada um dos elementos do casal desempenha o seu papel bíblico. Assim, vamos ver o que a Bíblia diz acerca do assunto esposa, sobre a esposa. 1. Ela é uma ajudante. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora, ou ajudante, que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Também poderíamos traduzir deste modo: vou fazer-lhe uma ajudante que o complete. O que parecia implicar que um homem não estaria completo sem uma esposa. As palavras do hebraico são difíceis de traduzir, mas vamos concentrar-nos no ponto principal. Deus destinou a mulher a ser uma ajudante. Muitas mulheres hoje em dia pensam: se sou ajudante, sou inferior. Isso é um erro. No corpo de Cristo, ninguém é superior ou inferior. Cada um de nós é destinado a um lugar e a uma função. Deus requer de nós que sejamos fiéis no lugar e na função particular que Ele nos destinou. Em João 14, 16, 17, Jesus fala da provisão que Ele faz para os seus discípulos antes de os deixar. E hei de pedir ao Pai que nos envie um outro para vos ajudar, o Espírito de verdade. Então Jesus descreve o Espírito Santo como outro para vos ajudar, portanto, um ajudante. Isso significa que o Espírito Santo é inferior? Muito pelo contrário, ele é Deus. Da mesma maneira, uma esposa que cumpre o seu papel designado por Deus como ajudante não é de forma alguma inferior nesse aspecto. Eu agradeço a Deus que cada uma das minhas esposas foi para mim uma ajudante maravilhosa. Nunca poderia ter chegado a esse ponto sem ter tido a Lídia, a minha primeira esposa, ou Ruth, a minha segunda esposa. 2. Ela submete-se ao seu marido. Esse conceito tem sido assunto de controvérsia nesses últimos anos, mas o apóstolo Paulo afirma-o claramente em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Muita desta controvérsia deve-se ao fato de esse versículo ter sido retirado do seu contexto bíblico. O versículo anterior é dirigido a todos os cristãos: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é o primeiro gesto de submissão dentro do corpo de Cristo. Todos os cristãos uns aos outros. Essa deveria ser a marca para distinguir os cristãos, uma atitude humilde e mansa em relação aos nossos irmãos. Dentro desse contexto de submissão mútua, a esposa recebe um privilégio único e especial, através da sua atitude em relação ao seu marido. Ela representa a atitude da igreja para com Cristo. Encarada sob esse ponto de vista, a submissão não é um dever imposto à esposa, mas um privilégio que lhe é atribuído. Tanto Pedro, que era casado, como Paulo, que não o era, começaram o seu ensinamento sobre ordem no lar pela responsabilidade da esposa se submeter ao seu marido. Há para isso uma razão muito prática. Se a esposa não cumprir a sua responsabilidade, é quase impossível que o marido cumpra a dele. A esposa tem a chave para abrir a porta à realização pessoal do seu marido no papel de chefe de família ou para fechar sobre ele. Se a esposa não se submeter voluntariamente à liderança do seu marido, só haverá uma forma de ele poder assumir a sua posição: através do domínio autoimposto. Nenhuma esposa com um mínimo de sensibilidade irá querer isso. O que acontece se a esposa escolher que não se vai submeter e o seu marido decidir que não vai ser o cabeça, o chefe da família? Tal família fica espiritualmente desprotegida. É como um barco no mar tempestuoso sem o capitão ao leme. Está destinado a sofrer um naufrágio. As famílias desprotegidas da nossa cultura atual são a causa primária para a instabilidade social e a desordem que experimentamos. Só há uma única solução eficaz: restaurar a ordem divina para as nossas famílias. A minha primeira esposa era consideravelmente mais velha do que eu quando casamos, sendo já uma missionária experiente. Ela tinha tido sucesso num campo de ministério muito difícil.
Ela tinha uma educação sólida e era uma oradora talentosa. Se tivesse querido dominar-me, provavelmente não teria encontrado qualquer impedimento. Mas ela própria permitiu que esse jovem inexperiente entrasse e fosse o chefe da família. Ela deve ter se preocupado imenso com algumas das coisas que fiz. Lembre-se que eu não tinha irmãos nem irmãs. E de repente, vi-me chefe de uma família de 8 meninas. Isso envolveu algum sofrimento por parte de todos nós. Se Lídia tivesse continuado na sua posição de chefe do trabalho, eu teria ficado a ser conhecido como o marido de Lídia. Mas, graças a Deus, ela deixou-me ocupar o meu lugar. 3. Ela apoia ou eleva. Deus criou o corpo humano de uma forma que a cabeça não se pode sustentar sozinha. Se o homem é o cabeça do lar, é o corpo que o sustém de pé. E a principal responsável é a esposa. Nós, os homens, somos muitas vezes seres fracos. Precisamos de apoio. Podemos até parecer exteriormente muito masculinos e seguros de nós mesmos, mas por dentro é frequentemente sermos como ratinhos. Uma esposa espiritual pode ver as fraquezas do seu marido, mas não se concentrar nelas. Em vez disso, ela irá apoiá-lo e elevá-lo com sabedoria e tato, enquanto ele luta para vencer essas fraquezas. 4. Ela encoraja. Não há nada mais doloroso do que uma esposa que desencoraja o seu marido. Imagine um pregador que acabou de fazer um sermão fraco e teve de encarar a resposta desapontadora da sua congregação. Se a caminho de casa a esposa lhe disser: "Que pregação horrível", ele vai sentir-se tão pequeno e inferior como um inseto. Mas se a esposa disser: "Já fizeste pregações melhores, mas mesmo assim eu gostei", ele vai começar a pensar: "Bem, talvez haja esperança. Talvez um dia eu venha a conseguir". Já realcei que a frase que descreve o Espírito Santo é outro para vos ajudar, mas também poderia ser descrito como o que encoraja. Quando a esposa encoraja o seu marido, nessa ocasião, ela está a cumprir o papel do Espírito Santo. 5. Ela intercede pelo seu marido. Por vezes, as esposas caem na armadilha de passar tanto tempo preocupadas com os maridos, a criticá-los ou a apontar os defeitos, que falham ao não orarem por eles. Uma esposa ajoelhada, agradecendo a Deus pelo seu marido, irá ser beneficiada por isso. Ruth e eu, a certa altura, conhecemos 2 casais que estavam a ter problemas nos seus casamentos. Em qualquer um dos casos, havia fraquezas e problemas sérios na vida do marido do casal. As 2 esposas concordaram em encontrar-se todas as manhãs para intercederem pelos seus maridos. Fizeram isso fielmente durante alguns anos. Hoje, cada um desses maridos é um sucesso. Um está no ministério cristão, o outro no mundo secular. Esses homens nunca se teriam transformado no que são sem a intercessão persistente e fiel das suas esposas. Interceder produz dividendos melhores do que criticar ou ser queixosa. O meu tributo a Ruth. Enquanto estava a escrever este livro, Deus chamou para si a minha esposa Ruth. Durante 20 anos, ela e eu desfrutamos de um casamento feliz, frutuoso e bem-sucedido. Houve certamente razões para isso. Primeiro, éramos os 2 cristãos dedicados. Para cada um de nós, o nosso objetivo principal era servir e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, criamos os 2 que o fato de estarmos unidos como marido e mulher tinha sido o plano de Deus. Em terceiro lugar, estávamos convencidos que o padrão de casamento do Novo Testamento ainda é válido para os dias de hoje. Nunca tentamos ignorar algum dos seus requisitos, afirmando que se tratava de cultura ultrapassada, válida de uma época remota. Em quarto lugar, Ruth não era egocêntrica. Ela era uma mulher talentosa, com capacidade, que poderia ter tido sucesso por direito próprio. No entanto, ela acreditava que Deus lhe tinha atribuído o papel de, por todas as formas possíveis, me auxiliar a conseguir realizar o ministério que Deus me tinha destinado. Ela era ciosa, não do seu próprio sucesso, mas sim do meu. Devo, no entanto, acrescentar que o compromisso que Ruth tinha comigo e com o meu ministério nunca a tornou numa mulher servil ou aduladora. Quando ela pensava que eu estava a fazer qualquer coisa errada ou estava em risco de a fazer, ela avisava-me com toda a franqueza. Ela assegurava-me particularmente que eu me vestia da forma que ela considerava apropriada para o tipo de ministério
que Deus me tinha dado. Se ela achava que eu não tinha sido cuidadoso com a minha aparência ou vestuário, dizia-me: até pareces um homem que não tem uma esposa. Durante os nossos 20 anos de casamento, o meu ministério expandiu-se de uma forma incrível no mundo todo. Quando nos casamos, eu viajava como professor da Bíblia e tinha publicado alguns livros, tendo acesso a um círculo muito limitado de pessoas no corpo de Cristo. Quando o Senhor chamou Ruth para si, os Derek Prince Ministries já causavam um impacto global. O meu ministério de ensino bíblico na rádio, que tinha começado no ano antes de eu e Ruth casarmos, já estava a ser traduzido para pelo menos uma dúzia de línguas, incluindo o russo, o árabe e 4 dialetos de chinês. Eu tinha publicado pelo menos mais de 20 livros, porções dos quais tinham sido traduzidos em pelo menos 60 línguas. Ruth e eu tínhamos dirigido reuniões em todos os continentes, com exceção da Antártica. Juntos fizemos 4 viagens à volta do mundo com o ministério. Hoje há escritórios dos Derek Prince Ministries em pelo menos 30 países do mundo. O objetivo ao afirmar tudo isto, além de prestar um breve tributo à memória de Ruth, é realçar um fato sem controvérsia. Nada poderia ter acontecido sem o apoio altruísta, incondicional e completo de Ruth, como a minha auxiliadora, a minha ajudadora. Quase todos os dias eu lhe dizia 2 coisas. Tu és a minha amada e acho que tu és maravilhosa. É isso que sinto até hoje. Quando os galardões forem entregues na glória, Ruth irá merecer a sua parte. Eu mal posso esperar para lá estar a ver. Nesta altura, provavelmente já estão a pensar na razão por que é que Derek e Ruth puderam desfrutar de um casamento tão feliz e frutuoso, e por que será que tão poucos outros casamentos parecem atingir esse tipo de sucesso? Bem, uma das razões comuns é que muitos casais não incluíram no seu casamento um ingrediente essencial. Esse é o tema do próximo capítulo. Glórias a Deus! 5. O ingrediente que falta. Um bem conhecido obreiro evangélico e a sua esposa estavam a falar comigo abertamente sobre alguns dos problemas que tinham experimentado ao lutarem pelo seu casamento. A certa altura, a esposa estava a recordar como as tensões interiores tinham explodido um dia numa acesa discussão no quarto. O marido tinha estado a realçar, tal como os maridos fazem com frequência, o mandamento bíblico para as esposas serem submissas aos seus maridos. A esposa tinha apontado, tal como as esposas fazem com frequência, que ela não via a razão porque se tinha de se submeter. Realmente, disse-lhe ela, tu não te lembras de tudo com clareza. Tu já tomaste bastante decisões precipitadas e estúpidas. Naquela altura, perceberam os dois que não estavam a agir como cristãos. Espontaneamente caíram de joelhos de cada um dos lados da cama e começaram a orar. Quando fizemos aquilo, recordou a esposa, foi como se um vento frio passasse pelo nosso quarto e imprimisse no nosso coração a frase de Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Reconhecemos os dois que o nosso relacionamento um com o outro tinha falta de uma coisa, o temor de Deus. Tínhamos estado a agir como se a nossa relação fosse só a nível humano e tínhamos deixado Deus de fora. Quando se aperceberam deste fato, ambos se arrependeram das suas falhas, pediram perdão a Deus e também um ao outro. Foi esse o princípio de um novo relacionamento entre eles. Um relacionamento onde cada um deles aceitava a posição especial que Deus lhe tinha atribuído ao seu relacionamento. Aquela cena no quarto, que tinha sido tão visivelmente descrita pela esposa, continuou a voltar-me à memória com frequência. Gradualmente comecei a encará-la como um diagnóstico que explicava por que é que muitos casamentos entre cristãos nunca atingem o padrão descrito com clareza no Novo Testamento. Tem falta do ingrediente essencial, o temor de Deus. Tanto Lídia como Ruth eram excelentes cozinheiras. Louva a Deus por isso. Ambas colecionavam receitas de culinária. Dessa forma, eu cheguei à conclusão que na preparação de um bolo ou uma torta, toda a receita muitas vezes depende de um único ingrediente para lhe dar sabor. Apesar de todos os outros ingredientes lá estarem combinados na proporção correta, sem aquele ingrediente-chave, o bolo ou a torta nunca terão o sabor esperado. Há 2 ou 3 versões para o bolo especial de Natal, por exemplo, uma americana,
outra inglesa. Na versão inglesa, o elemento essencial que a distingue é o maçapão, uma pasta doce de amêndoa, enquanto que a versão americana do bolo de Natal é confeccionada sem maçapão. Para mim, um bolo sem maçapão não é um bolo de Natal, é o maçapão que faz a diferença. Como é que isso se aplica a um casamento cristão? Bem, o maçapão é o temor de Deus. Sem esse ingrediente essencial, o casamento ficará ao mesmo nível dos casamentos entre os descrentes. Nunca poderá atingir os objetivos de Deus para o casamento. Terá falta do sabor especial que deveria distingui-lo dos casamentos entre os descrentes. Respeito, reverência e veneração. Infelizmente, muitos cristãos do mundo de hoje têm um conceito errado do significado bíblico do temor de Deus. Encaram-no como ideia antiquada que pertence ao Velho Testamento e sem lugar no Novo Testamento cristão. Não podem estar mais longe da verdade. Realmente, o temor de Deus ocupa um lugar ainda mais elevado e prioritário nos requisitos do nosso caráter do que aquele que ocupava nos requisitos de caráter do Velho Testamento. Portanto, precisamos de perguntar a nós próprios o que é que a Bíblia quer dizer com a expressão o temor de Deus. Há 3 palavras que se relacionam com temor: respeito, reverência e veneração. Temer a Deus não é uma atitude escravizante e servil, é antes a resposta apropriada que o ser criado tem pelo seu Criador, pela sua onipotência, a sua majestade, a sua glória e a sua santidade. O Salmo 19:9 diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O temor do Senhor nunca ficará antiquado, é absolutamente puro e purificador, uma coisa que em qualquer época Deus procura no seu povo. Em Isaías 11:2, o profeta predisse os 7 aspectos da unção pelo Espírito Santo que deviam marcar Jesus como Messias prometido, o ungido. Esses 7 aspectos diferentes da unção pelo Espírito são: Espírito do Senhor, o Espírito que fala na primeira pessoa como Deus; Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito do conselho, Espírito da fortaleza, Espírito do conhecimento e, finalmente, a coroar a lista, Espírito do temor a Deus. Poderíamos ter assumido que não haveria lugar para o temor a Deus da parte de Jesus, o Filho amado de Deus. No entanto, Isaías 11:2 revela que o temor a Deus é o selo final, marcando Jesus como sendo o verdadeiro Messias e o Filho de Deus. Se Jesus foi marcado desta forma pelo amor a Deus, como é que nós, seus discípulos, podemos sentir que tal temor não tem lugar em nós, reconhecendo o preço da nossa redenção? Os cristãos algumas vezes adotam a atitude de que, pelo fato de Deus, pelo seu amor, nos ter recebido e feito de nós seus filhos, que nas nossas vidas não há lugar para o temor a Deus. A realidade é o oposto. É o próprio fato de Deus nos ter redimido pelo preço incalculável do sangue precioso do seu Filho que deve inspirar em nós o sentimento de responsabilidade para vivermos vidas que lhe deem a glória que lhe é devida. Em 1 Pedro 1,17-9, o apóstolo declara que o preço pago pela nossa redenção deve inspirar em nós o temor santo de falhar quando tentamos viver dando a Deus a glória que lhe é devida. E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Longe de sugerir que a nossa redenção não deixa lugar para o temor a Deus na nossa vida, Pedro realça que essa é a nossa única resposta apropriada. Ao procurar ter a perspectiva do impacto que o temor ao Senhor deve ter na minha vida, imagino-me de pé no alto de um precipício íngreme, olhando para um vale rochoso que se estende a centenas de metros abaixo de mim. Há uma vedação que me mantém longe da borda do precipício. Essa vedação é para mim a imagem dos avisos bíblicos
e dos seus mandamentos para viver uma vida santa. Depois pergunto a mim próprio: suponhamos que eu, para ser presunçoso, saltasse a vedação e fosse admirar o vale mesmo perto da borda do penhasco. Naquele momento, só um passo me separaria do desastre final e irreversível. Ao remoer essa ideia na cabeça, os músculos do meu estômago começam a contrair-se involuntariamente e um arrepio frio atravessa minha espinha. Lembro-me também das palavras de aviso escritas para os cristãos em Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. O ingrediente que falta. Essa atitude de veneração reverente deve governar não só a nossa atitude para com o próprio Deus, mas também para com a sua palavra, as Escrituras. Em Isaías 66:2, o Senhor diz: mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Por que razão devemos tremer por causa da palavra de Deus? Devido ao fato de ser essa a via pela qual tanto Deus Pai como Deus Filho entram na nossa vida. Em João 14:23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, o Pai e o Filho, e faremos nele morada. A nossa atitude em relação às Escrituras revela o quanto amamos Jesus e abre o caminho para que Deus, em toda a sua plenitude, possa entrar na nossa vida. Ao lermos ou ao ouvirmos a Bíblia, a nossa atitude deve ser a mesma que teríamos se Deus Pai ou Deus Filho estivesse em pessoa diante de nós. A chave para a alegria e para produzir fruto. Essa atitude de temor reverente por Deus e pela sua palavra, ao contrário do que pudéssemos esperar, é a chave para se experimentar o tipo de alegria que só Deus pode proporcionar. No Salmo 2:11, o salmista incita-nos: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Observamos aqui um equilíbrio maravilhoso. Alegremo-nos na misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, trememos de admiração e veneração por Ele. Esse equilíbrio entre o temor e o encorajamento foi reproduzido na Igreja do Novo Testamento. Em Atos 9:31, lemos sobre a Igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Para uma mente normal, esta combinação parece muito estranha. O temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Como é que o temor e a consolação se encaixam? No entanto, essa combinação era a chave para o crescimento explosivo da Igreja do Novo Testamento. Provavelmente a essa altura, já todos se interrogam sobre qual é a relação do temor do Senhor com o relacionamento entre maridos e esposas. Posso responder com uma frase simples: relaciona-se com tudo. Na minha experiência de um lar cristão e pela minha experiência de aconselhar muitos cristãos com problemas no seu casamento, cheguei a uma conclusão muito simples. Sem o temor do Senhor, tanto o marido como na esposa, um casamento cristão nunca se poderá transformar no casamento ideal planejado por Deus. Esse é o ingrediente de que depende todo o sabor do bolo. Tanto o marido como a esposa podem dizer as coisas certas, tomar todas as decisões corretas e ir às melhores sessões de aconselhamento. Mas sem o temor do Senhor, como força ativa na vida dos dois, o seu casamento nunca se tornará no casamento planejado por Deus. Só há uma única base segura para esse tipo de atitude, tanto no marido como na esposa. Afinal, tudo depende do nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Ele graciosamente convida-nos a ter um relacionamento íntimo consigo, mas nunca à custa da nossa falta de consciência de que Ele é a própria revelação do Deus Pai majestoso e merecedor de toda a reverência e temor. Ele é o nosso Salvador, mas também o nosso juiz, a quem teremos um dia de prestar contas. No Novo Testamento, esse fato é vivamente ilustrado pelos seus dois discípulos mais chegados, João e Paulo. Na última ceia, João estava tão perto de Jesus que pôde encostar-se ao seu peito e sussurrar ao seu ouvido. Mais tarde, porém, quando João foi confrontado com a visão gloriosa do Cristo de Deus, ascenso, ele disse: caí aos seus pés como morto. Apocalipse 1:17. Posteriormente, também Paulo, desfrutando de uma comunhão íntima com o Senhor, nunca perdeu a consciência de que um dia
tal como qualquer outro cristão, prestaria contas a Cristo da sua vida, o qual estaria sentado no seu trono do julgamento. Nesse contexto, Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 10 a 11: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Foi a consciência de Paulo sobre a majestade poderosa de Cristo que tornou a sua mensagem tão persuasiva. Quando o homem regula o seu relacionamento com a sua esposa pelo temor a Deus, e quando a esposa responde no mesmo espírito, então o casamento irá cumprir o plano de Deus descrito nas Escrituras. Cada um reconhecerá a tremenda responsabilidade que tem. O marido, pela sua conduta em relação à esposa, será a imagem da atitude que Cristo tem em relação à sua noiva, a igreja. Por seu lado, a esposa terá como objetivo responder ao seu marido como a igreja responde a Cristo, o noivo. Claro que haverá falhas e defeitos de ambos os lados, mas eles serão cobertos à medida que cada um se arrepender e procurar o perdão do outro. Tal como a brisa fresca no fim de um dia poeirento e abafado, o temor do Senhor irá temperar e dispersar as várias frustrações e desarmonias inevitáveis em qualquer casamento. Tanto o marido como a esposa irão encontrar a realização pessoal nos papéis que Deus lhes destinou e irão juntar-se no tipo de harmonia que Deus tinha em mente quando disse: e os dois serão uma só carne. 6. A autoridade espiritual de um casamento harmonioso. Uma das bênçãos mais doces que Deus tem para nos oferecer desse lado do céu é a de um homem e a sua esposa vivendo juntos em verdadeira harmonia. No entanto, o casamento é mais do que isso. É a porta para o reino da autoridade espiritual que poucos cristãos conseguem atingir. Já vimos o propósito que Deus tinha ao criar uma esposa para Adão, como auxiliadora, ajudadora. Agora podemos ir ainda mais atrás e ver qual era o propósito original de Deus ao criar o homem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Deus não deu o domínio da terra só a Adão. Ele estava a falar tanto com Adão como com Eva. Era sua intenção que o homem e a mulher governassem juntos a terra por ele. Quero dizer-lhes que um dos elementos mais fortes na guerra espiritual e no exercício da autoridade é um casal casado em harmonia e unidade. Essa ainda é a forma de Deus exercer o domínio. Não só o homem sozinho ou a mulher sozinha, mas o homem e a mulher unidos, em unidade, de acordo com o padrão de Deus para o casamento. Eles têm o privilégio de exercer o domínio por Deus. Percebemos que isto é de importância vital quando entendemos que, como cristãos, estamos apanhados numa luta de vida ou morte contra as forças invisíveis do mal que procuram destruir-nos. Paulo descreve esse conflito em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, em Efésios 6,18, Paulo revela que a nossa batalha é na arena da oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. É nesta arena que um casal casado pode tornar-se invencível, ao preencherem uma condição vital. A oração de concordância. Em Mateus 18, 18 a 20, Jesus explica como nós cristãos podemos tornar-nos invencíveis na nossa vida de oração. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O número mínimo para concordância em tal oração é de 2 ou 3. Com esse mínimo básico, o que quer que juntemos ou desliguemos na terra, será também ligado ou desligado no céu. Realmente o sentido deste verbo grego é
terá sido ligado ou terá sido desligado. Isto é entusiasmante, porque significa que o que dizemos na terra determina o que acontece no céu. Podemos pensar que estamos à espera que Deus se movimente, o que é muitas vezes verdadeiro, mas há alturas em que Deus espera que nós nos movamos. De certa forma, a iniciativa é nossa, aqui da terra. Se preenchermos as condições, então tudo o que declararmos na terra vai ser tão eficiente como um decreto feito no céu. Se dissermos em relação a qualquer coisa na terra, está ligada, então, nesse mesmo momento, vai ser ligado no céu. Ou se dissermos na terra, está desligado, então, nesse mesmo momento, será desligado no céu. Suponhamos, por exemplo, que um casal cristão crê que Deus os está a chamar para o servirem num país que esteja fechado ao evangelho e a qualquer tipo de ministério cristão. Todos os seus pedidos para vistos de entrada são recusados, sem nenhuma indicação que poderão voltar a fazer o pedido mais tarde. Então, o Espírito Santo dirige-os para a ideia de Jesus como sendo o único que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Eles comprometem-se a orar juntos em concordância para ligar as forças espirituais que se opõem ao testemunho cristão da sua chamada para aquele país e soltar os vistos de que precisam. Nos meses seguintes, cada um deles passa por um processo de morte do seu eu. O marido recusa uma promoção atraente no emprego porque isso iria significar um compromisso que impossibilitaria as viagens para fora do país. A esposa concorda em mudar-se para uma casa mais pequena e menos conveniente, de forma a poderem poupar dinheiro para as despesas da mudança para o país para onde sentem a chamada. Depois de muitos meses longos, toda a esperança de responder à chamada de Deus parece estar perdida. Mas tal como Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. Romanos 4:18. Eles continuam a orar. Então, de repente, o marido recebe uma oferta de emprego para administrar uma empresa naquele mesmo país para onde Deus os havia chamado. A porta que estava fechada para ele como obreiro cristão foi aberta de pá em pá como representante de uma empresa que pode influenciar a economia do país para onde são chamados. Essa história, apesar de ser uma mistura de experiência de mais de um casal cristão, ilustra a eficácia da oração de concordância. Mas primeiro, temos que preencher as condições. Estas têm dois aspectos. Em primeiro lugar, temos que nos concentrar no próprio Jesus. Em Mateus 18:20, o texto grego diz literalmente: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. O próprio Jesus deve ser o nosso ponto de destaque. A base para a nossa unidade não pode ser apenas a doutrina ou a denominação. Deve ser a pessoa e a obra do próprio Jesus. Mais uma vez, a palavra grega que traduz concordarem, em Mateus 18:19, é symponion, de onde vem a palavra sinfonia. Jesus não estava a falar de um acordo intelectual ou doutrinário. Ele tinha em mente algo mais profundo e elevado, a harmonia espiritual. Isso requer que 2 ou mais pessoas sejam tão unidas em espírito que pensem, falem e orem como uma pessoa só. Como já vimos, são incríveis as promessas que Jesus oferece a 2 ou mais que possam atingir esse tipo de harmonia. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Estas são promessas realmente maravilhosas, significam que, tal como eu disse, tudo o que nós dizemos na terra pode realmente determinar o que acontece no céu. Podem até perguntar como é que isso pode ser verdadeiro. Deixe-me explicar-lhes o que eu compreendo disto. A única pessoa que pode unir 2 pessoas em perfeita harmonia é o Espírito Santo. E ele pode fazer isso só os que realmente confiam nele. O fato de que 2 possam atingir tal harmonia é, portanto, a prova que estão a depender completamente do Espírito Santo. Isso significa que estão a orar não só em harmonia um com o outro, mas também com Deus. Nessa base, Deus compromete-se a ouvir e a responder às suas orações. Não é fácil atingir a harmonia verdadeira.
Todos sabemos como é doloroso ouvir cantar dois cantores que estão quase, mas não exatamente em harmonia um com o outro. O som que produzem faz doer os ouvidos e incomoda. E então os casais que estão quase, mas não exatamente em harmonia quando oram, que som será que produzem aos ouvidos de Deus? Deus suporta pacientemente essas orações, mas não se compromete a respondê-las. A autoridade espiritual de um casamento harmonioso. A chave para a autoridade espiritual na oração é a harmonia entre os que oram. Pode haver mais de duas pessoas ou podem ser dois crentes que não sejam casados. No entanto, orar juntos em harmonia é um desafio que se apresenta de forma única a casais cristãos. Numa altura em que Ruth e eu estávamos a atravessar uma grande pressão, um querido irmão mais velho, um servo de Deus mais amadurecido, nos disse: estou convencido que a chave para o sucesso do vosso ministério é a vossa harmonia. Não permitam que nada a perturbe. Nunca é fácil atingir tal harmonia. Há um preço a pagar. A harmonia só pode vir aquele que estiver pronto a colocar a sua vida à disposição de Deus e do outro. A bela natureza carnal nunca pode atingir tal harmonia, nem mesmo dentro de si próprio. Só há um remédio. Essa natureza tem que morrer. Graças a Deus, essa morte já teve lugar há cerca de 2000 anos, quando Jesus morreu na cruz. O nosso homem velho foi com ele crucificado, escreveu Paulo em Romanos 6,6. Assim, continua ele no versículo 11. Também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus. A decisão é vossa. A necessidade da morte da natureza carnal faz com que cada um de nós enfrente uma decisão pessoal. Estou pronto a morrer para mim próprio? Estou pronto a chegar ao lugar onde possa verdadeiramente aplicar a mim próprio as palavras de Paulo em Gálatas 2,20? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias a Deus! Eu proclamo esse versículo sobre a minha vida. E você, irmão? A vida que você vive agora na carne, você vive pelo Filho de Deus? Eu vivo a minha, pelo Filho de Deus. Espero que você também. Encarada dessa forma, a cruz torna-se a porta que possibilita uma vida de verdadeira harmonia entre marido e mulher. Realmente, o Cristo que vive no marido nunca irá ficar fora de harmonia com o Cristo que vive na sua esposa. Além disso, a cruz abre o caminho para um reino de autoridade espiritual na oração que de outra forma seria impossível. Também vos digo que se dois de vós concordarem, se harmonizarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Deus nunca irá rejeitar uma oração que é feita em perfeita harmonia. Mas existe apenas uma porta para esse tipo de harmonia. Quer seja para um casal casado, quer para quaisquer outras pessoas que tenham outro tipo de relacionamento. Essa porta é a cruz. Glórias a Deus por esse ensino, louvado seja o nome do Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Veja, irmão, a importância de nós, enquanto mulher, nos colocarmos nos nossos lugares. Deus criou o homem para ser um líder, para liderar a sua casa, assim como ser a liderança da igreja. E o homem é o cabeça do seu lar, como Cristo é o cabeça da igreja. E Deus criou a mulher como auxiliadora, ajudadora. Irmã, coloque-se no seu lugar. Coloque-se no lugar onde a palavra de Deus diz que é para você estar. Deus não nos chamou para liderar igreja nenhuma. Deus não nos chamou nem mesmo para liderarmos a nossa própria casa. E veja, esse irmão, ele disse que a mulher não foi chamada para o ministério, principalmente como pastora. Ele não concorda. Ele não concorda, não. Ele diz o que a Bíblia diz. Ele prega o que a Bíblia prega. E ai daquele irmão que tirar coisas da Bíblia e acrescentar. Eu vou deixar alguns versículos bíblicos aqui sobre a mulher, sobre o líder da igreja, que é o homem. E eu espero, irmão, que esses versículos bíblicos você possa meditar neles e que o Espírito Santo de Deus possa quebrar todas as fortalezas da sua mente e trazer cativo todos os seus pensamentos à mente de Cristo Jesus. Porque nós devemos ter temor a Deus, como esse homem ensinou aqui,
à sua palavra e ao nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo 3, 1-7. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Efésios 5, 23. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e é o princípio, a fonte entre os mortos e, consequentemente, o primeiro em tudo e sobre todas as coisas. Colossenses 1,18. Então, essas são as condições para o anjo da igreja, o líder da igreja, o pastor, anciãos ou bispos. São a mesma coisa. Esse é o líder, ele que lidera o corpo de Cristo. Ele que lidera a sua casa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios 5, 22, 33. Veja bem, a mulher ser submissa ao marido não quer dizer que ela vai aguentar porrada, pancadaria, violência doméstica. Não. Ela precisa se submeter à autoridade do marido. E se ela viver fora dessa autoridade, ela vai trazer ali para a sua vida miséria, destruição, o casamento vai acabar, a família vai ser destruída. E esse é o objetivo maior de Satanás, é destruir as famílias. Veja bem, a mesma relação que Cristo tem com a sua igreja é a mesma relação que o marido deve ter com a sua mulher. A importância é tão grande de uma mulher na vida de um homem que, se ele estiver no meio do mar, por exemplo, estiverem os dois num barco, o barco estiver afundando, ele precisa dar a vida dele ali, salvar a sua esposa e ele morrer pela sua esposa. Essa é a importância tão grande de uma esposa na vida de um marido. Ele precisa, numa situação de vida e morte, entre a vida dele e a vida da esposa, ele precisa dar a sua vida e salvar a dela. Veja a importância. Porque assim como Cristo, ele morreu pela sua igreja, assim o homem também deve fazer. Dar a sua vida, se sacrificar pela vida da sua esposa. E esse casamento, ele precisa se fortalecer debaixo dessa autoridade. E toda vez que a mulher, ela sair fora dessa autoridade, ela for abrir ministério, comandar a igreja, dizer que é pastora, sem essa autoridade do homem na vida dela,
ela vai colher sérias consequências. Aí você vê aí no mundo espiritual muitas pastoras que se dizem pastoras, que não tem essa palavra na Bíblia. Elas poderiam se dizer seguidoras de Jesus, missionárias. Há tanta coisa para a gente fazer na obra do Senhor como mulher. Jesus mesmo em seu ministério era acompanhado por muitas mulheres. Muitas mulheres patrocinavam, ajudavam a obra do Senhor com recursos. Muitas mulheres o seguiam. Jesus foi um dos homens do mundo que mais valorizou as mulheres. Quando Paulo escreveu isso aí, muitas mulheres hoje dizem que Paulo era machista. Irmão, nós não podemos falar isso de Paulo. Paulo foi um dos apóstolos mais importantes da Bíblia. A Bíblia ela não tem que se moldar ao mundo. É o mundo que precisa se moldar à Bíblia. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é autossuficiente, ela jamais passará. A gente tem que ter temor pela palavra de Deus, a gente não pode acrescentar nada, nem retirar nada, e muito menos fazer doutrinas, falsas heresias e falsos ensinos. A mulher ela precisa estar debaixo dessa autoridade do homem porque é uma proteção. Eu vejo isso claramente na minha vida, onde eu sou mãe solteira. Eu já passei por várias situações onde eu falo para Deus assim: Senhor, se eu tivesse um homem agora, um marido, um cabeça no meu lar, isso não estaria acontecendo comigo. Mulher, você precisa entender que essa autoridade, você está debaixo da autoridade do seu marido, é uma forma de Deus expressar o tamanho do amor dele por nós mulheres. É uma proteção, mulher, eu já senti isso na minha pele milhares e milhares de vezes. É uma proteção, é uma forma de Deus demonstrar tamanho amor que ele tem para nossas vidas. Porque afinal de contas, somos nós que geramos. Nós não geramos sozinhos, né? Mas somos nós que carregamos e damos a luz. Então, é uma proteção. Mulher, não se afaste dessa proteção. Submeta-se ao seu marido. Seja fiel ao seu marido. Seja uma auxiliadora, uma ajudadora. Deus não te chamou, mulher, para você abrir igreja, para você se chamar pastor e liderar uma igreja. Você aí vai estar debaixo da maldição de Deus, debaixo da ira de Deus. Vamos, mulheres, nos colocar no nosso lugar como auxiliadoras. Como auxiliadoras na obra do Senhor, como mantenedoras, como seguidoras, como discípulas, como pessoas, mulheres de Deus, virtuosas, sábias. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela é a coroa do seu marido. Então, vou deixar um último versículo aqui, muito forte, para que vocês meditem e fortaleçam o casamento de vocês. Orem em unidade, jejuem em unidade. E firmem o casamento de vocês, a aliança de vocês na rocha. A rocha é nosso Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que foi para a cruz para nos salvar, nos redimir, nos purificar, nos dar vida. É por Ele e é nele que nós devemos viver. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. Então veja que ensino poderoso para você levar para o seu casamento. É você, seu marido e Jesus Cristo. Então vocês vão formar um laço, um cordão de 3 dobras. Então esse cordão de 3 dobras, ele não se rompe de jeito nenhum. Ele não vai se romper. Vocês vão passar ali por várias tempestades, por várias situações, mas ele não vai se romper. Por quê? A rocha maior é Jesus. Ele é quem vai ali juntar essa aliança. Ele é o responsável por manter essa aliança. Ele é o responsável por consagrar essa aliança. Ele é o responsável por carregar essa aliança. É um nó de Deus. Agora eu te pergunto, quem é que pode desatar um nó dado pelo próprio Deus? Irmão, eu espero em Deus que esse ensino possa restabelecer o seu casamento. Que você, mulher, possa se colocar no seu lugar e você, homem, possa fazer o seu papel dentro do seu lar. E se você for um líder de uma congregação, que você também seja temente a Deus, a sua palavra, e que você faça também, cumpra o seu papel para o qual Cristo te designou.
Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor, por esse ensino, que o teu reino avance e a glória seja dada somente a ti, pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Para complementar esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link de uma carta de ensino do irmão Derek Prince que se chama Quem é o teu cabeça? Para você entender como é a hierarquia de autoridade da palavra de Deus. E eu acredito que vai quebrar muitas fortalezas da nossa mente. Amém, graças a Deus. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, e os meus conselheiros, a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. E guardá-lo-ei até o fim, dá-me entendimento. E guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça.